Canal Meu Tricolor chegando com o segundo conteúdo dessa segunda-feira, uma segunda-feira importante para todos nós aqui, de muito trabalho, e eu espero levar para vocês o máximo de informação possível. Ontem, 2 jogadores ditos pelo Renato Gaúcho possivelmente estão com lesão no Fluminense. E aí a gente tem novidades já para o jogo contra o Corinthians. Vou trazer para vocês alguns trechos importantes da entrevista coletiva do Renato Gaúcho e vamos falar sobre esse início animador de 3 jogos do Renato Gaúcho e 2 jogos sem tomar gols. Já é um Fluminense muito diferente do que vinha sendo antes. Mais um conteúdo para todos nós depois da vinheta. Fala galera, canal Meu Tricolor de volta nessa segunda-feira com o segundo vídeo. Cara, sejam todos muito bem-vindos, tá? Esse aqui é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e, como vocês sabem, é sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar uma ideia com vocês aqui sobre o nosso Fluminense. Bom, mais uma vitória importante na nossa conta, né? Terceira vitória no comando de Renato Gaúcho e o início, cara, é animador, hein? Falar pra vocês aqui que 8 gols marcados, apenas 1 gol sofrido. E cara, o número já é muito alto. O início é muito animador, mas é claro que a gente não pode se empolgar muito. A gente tem que ficar animado, mas entender que tem muito trabalho pela frente. Mas é claro que a gente vai aproveitar cada vitória, a gente vai aproveitar cada momento desse muito especial, mas sabendo e entendendo que, sabe, nem sempre vai ser assim. É claro que eu quero que seja assim sempre, mas a gente sabe que o futebol não funciona, né, dessa maneira. Vai ter dias que a gente vai estar atuando mal e todo mundo vai mal e a gente vai, né, reconhecer isso, mas também vai fazer um pouco de crítica. Enfim, são coisas do futebol. Quero estar compartilhando com vocês aqui um pouco da entrevista coletiva muito importante de ontem do Renato Gaúcho. E eu quero fazer um primeiro parêntese aqui. O quanto que é importante a pessoa de um líder nato de um elenco de futebol, que faz uma gestão, sabe, de forma brilhante. Claro que eu tô falando de Renato Gaúcho. O cara chegou sem tempo para treinar, não tinha tempo para treinar, repete a mesma escalação para poder ver e conhecer as características dos jogadores, o time vai lá e vence. No segundo jogo, é um jogo onde ele dá oportunidade, que é um jogo de Copa Sul-Americana, pela fragilidade do adversário, coloca o time todo reserva. Os reservas vão lá, jogam bem e vence de 5-0. No terceiro jogo dele, ele vai e repete o time titular da primeira vez contra o Red Bull Bragantino e o time vai lá e vence. Tá liderando, entendendo que ele pode contar com todos os jogadores do elenco. E nem sempre todos vão entrar. E quem entra, tem que entrar com garra, tem que entrar com disposição, porque a oportunidade vai chegar. E isso me faz entender a força de um líder. Um líder é aquele que tem sabedoria para conduzir, sabe, as coisas na direção certa, no caminho certo. E isso me dá confiança, isso me dá alegria, como aqui comunicador com todos vocês, como um criador de conteúdo, para dizer para vocês que podemos dizer que estamos em boas mãos. Estamos animados, 3 jogos, 3 vitórias, mas a gente sabe que tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar. Só que quando isso tudo vem dentro de vitórias, que o importante do futebol são as vitórias, isso dá mais tranquilidade. E cara, que felicidade tem sido a gente ver o nosso Fluminense atuando com garra, com raça, com determinação e com entrega. Eu quero colocar para você aqui alguns trechos importantes da entrevista coletiva do Renato Gaúcho e depois eu venho aqui trocando uma ideia com vocês em seguida, para poder a gente fazer mais esse conteúdo, tá bom? Olha a primeira resposta dele aí. O mais importante é a gente ter conquistado mais 3 pontos, estamos com 6 pontos na tabela, estamos apenas 1 ponto atrás dos líderes. É importante isso, é o início do trabalho, também a gente não pode se empolgar muito, a gente tem muita coisa ainda para corrigir, mas apesar do pouco tempo, eu tenho certeza que os jogadores têm feito o que a gente tem treinado, o que eu tenho pedido para eles, o que eu tenho corrigido eles, e a resposta é dentro do campo. Uma equipe com uma intensidade muito alta, que eu gosto de ver, com posse de bola,
e a gente podendo dar alegria para o nosso torcedor, que é o mais importante também. Eu penso da seguinte forma: quando você, que é o gestor, você treina a tua equipe e pede para ela te obedecer naquilo que você está pondo em treinamento para eles pôr em prática dentro da partida, eu já vejo que isso, sabe, é algo muito importante, sabe? Que já está rolando uma química muito boa. O que eu tô pedindo, eles estão entregando e, consequentemente, tá aí o resultado. Então, cara, tô muito feliz de estar vendo, sabe, essa resposta em campo dos treinamentos. E, consequentemente, a gente vai vendo as coisas acontecerem. É uma bola de neve do bem. Você treina, põe em prática e a torcida faz o quê? A torcida vem. E aí, uma outra análise de resposta me chamou muita atenção dele. Eu acho que o pouco tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar da melhor maneira possível. Um pouco na prática, no campo, um pouco na sala de vídeo. Porque, como você mesmo falou, a cada 3 dias tem um jogo, agora vão começar as viagens também. O desgaste ele é muito grande. E não é porque a gente tem vencido que a gente não tem coisas para corrigir. Melhoramos bastante, mas é importante a gente corrigir e a gente não tem esse tempo. Então a sala de vídeo ela é importante, mas eu gosto muito da prática também. Mas essa prática, praticamente a gente tem pouco tempo. É importante que o grupo assimilou bem, já da maneira que eu gosto de trabalhar, que a comissão técnica trabalha. E a gente, como eu falei, a gente precisa melhorar, mas já temos um ganho muito grande, apesar do pouco tempo, entendeu? Eu acho que os resultados dizem isso, o que o nosso torcedor tem visto a equipe dentro de campo fazer é o trabalho, é um grupo bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo que quer, e isso é importante. E é lógico que daqui a pouco nós vamos ter dificuldades, como qualquer outro time, porque é difícil um treinador chegar num clube e não ter tempo para trabalhar. Então, mesmo assim, a gente está conseguindo os resultados. Eu estou gostando da equipe. Hoje eu gostei muito da equipe pela intensidade que a gente teve, jogando praticamente o tempo todo dentro do campo do Santos. Da maneira que eu gosto, uma equipe ofensiva, que não dá muitas oportunidades para o adversário. A tendência é ir melhorando. Então, quando a gente tiver esse tempo a mais, pode ter certeza que a gente vai melhorar ainda mais. É isso. Cara que tem conhecimento da causa, de tudo que precisa ser feito, e eu não tenho dúvida de que para quarta-feira contra o Corinthians às 19h30 na Neoquímica Arena não vai ser diferente. Teremos um time dentro de campo diferente do que foi esse time contra o Santos, mas que o intuito, a intenção vai ser buscar novamente os 3 pontos fora de casa. E agora uma vitória, primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, que será fenomenal. Será fundamental chegar a 9 pontos na tabela de classificação em 4 jogos. E aí, meus amigos, o porquê que eu falo para vocês que será um time diferente contra o Corinthians? Primeiro ponto, Nonato, que é jogador do Santos, está emprestado ao Fluminense, vai voltar para jogar contra o Corinthians. Então já vai servir de opção. E o Renato Gaúcho trouxe que 2 jogadores tiveram problemas e que possivelmente tiveram lesões no jogo de ontem contra o Santos, e aí automaticamente a gente já tem que mexer para poder enfrentar o Corinthians. Outro detalhe é que alguns jogadores tiveram um desgaste muito grande. E como é um jogo de 3 em 3 dias, para você ter uma ideia, hoje é regenerativo, hoje é recuperação dos atletas. Hoje é segunda. Amanhã, terça-feira, dia 15, é o dia que o Renato vai treinar o time para enfrentar o Corinthians na quarta-feira. Então, assim, um dia de treinamento. Então, na verdade, você vai pegar uma análise e vai ver qual é o jogador que se desgastou, que tem que ser poupado contra o Corinthians para poder esse cara tá bem no jogo do final de semana que vai ter no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, se eu não estou enganado, no Maracanã. Então, o time vai rodar, mas é importante que todos estejam com esse entendimento de que quem entrar tem que entrar com garra, tem que entrar com raça para sempre buscar com que o Fluminense busque as vitórias. Olha quem ele falou que pode estar fora aí. Quanto ao Thiago, eu segurei ainda a última substituição, aí nós fizemos o gol. Aí eu já tinha queimado a 5ª substituição. Foi no lance, acho que com o Neymar lá dentro da área. A gente tem que esperar 24 horas para ele fazer o exame, para ver o que aconteceu na perna dele. Tanto é que foi na coxa. Eu pedi para ele, nos últimos
2 minutos, 1 minuto. Eu troquei com ele, com o Thiago, por causa da velocidade que ele estava sentindo a perna, coloquei ele de volante, coloquei o Thiago na zaga. Mas aí agora tem que esperar 24 horas, ele vai fazer o exame. Espero, né, que não seja nada grave, mas somente o resultado do exame que vai nos dar essa resposta. Quanto ao Hércules, ele falou que estava com a perna muito pesada no intervalo do jogo, mas no jogador que sentiu, e aí tivemos que tirá-lo, foi por lesão mesmo. E amanhã é mais um jogador que vai fazer o exame para a gente constatar se tem lesão ou não, da mesma forma que o Thiago. E aí, meus amigos, diante da ausência de Thiago Silva e de Hércules, para mim, Facundo Bernal ganha essa vaga aí de primeiro volante, talvez jogando Martinelli para segundo volante. Só que Martinelli saiu porque se desgastou demais, correu demais na partida de ontem. Fico pensando que talvez seja uma outra partida para Nonato entrar de cara também junto com o Facundo Bernal, como foi contra o San José. E Lima, que jogou de titular e Ganso entrou no segundo tempo, talvez a gente possa ver um Paulo Henrique Ganso novamente de titular, e a gente tem o meio de campo que enfrentou o San José contra o Corinthians. Talvez isso realmente possa acontecer. E na vaga de Thiago Silva, será que entra o Ignácio para fazer zaga com Freitas? Ou será que entra Ignácio e Thiago Santos e o Freitas também vem para descansar? O que será que vai acontecer? Samuel Xavier vai continuar sendo titular pela direita. René, possivelmente titular pela esquerda. E o ataque? Será que a gente vai ver Arias, Canóbio e Germancano? Ou será que terá um ataque diferente? A grande verdade é que a gente só vai saber na própria quarta-feira, né? 1 hora antes da partida. Mas que é certo dizer que será um outro time contra o Corinthians na quarta-feira, devido a lesões, devido a desgaste. Isso é normal, isso é o que vai acontecer daqui para frente, beleza? E no final da entrevista coletiva do Renato Gaúcho, ele foi e fez essa brincadeira aí com o Neymar. Acompanha aí. Ninguém vai perguntar se eu vou dar meu DVD pro Neymar? Bom, o Renato uma grande alegria para todos nós, né? Fala que vai dar o DVD dele para os jogadores para poder assistir o DVD dele, para poder jogar dentro de campo. Só que, cara, Neymar a gente sabe que é um craque, né? Só que ontem Facundo Bernal, Samuel Xavier colocaram o Neymar no bolso. O Neymar não fez absolutamente nada. E ainda bem que não fez nada, né? Contra o nosso Fluminense. Mais uma vitória muito importante, 3 pontos na tabela de classificação, e eu espero de verdade que a gente possa seguir essa batida, seguir essa caminhada e buscar mais essa vitória aí contra o Corinthians na quarta-feira, que será fundamental para poder a gente seguir firme, seguir bem, também dentro do Campeonato Brasileiro, que é muito importante. E quem sabe, né, cara? Sonhar não custa nada. Quem sabe se a gente manter uma regularidade aí boa para ótima, a gente não pode brigar pelo Brasileirão lá no final dessa competição, beleza? Segundo vídeo do canal, espero a gente trabalhar cada vez mais aqui nessa segunda-feira para te entregar mais conteúdo. É isso, galera. Tamo junto. Saudações tricolores, mais um vídeo. A gente segue por aqui trabalhando e ainda hoje mais conteúdo para todos vocês. Valeu, galera.